Queremos te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade deste dia, de um culto como este, onde foi celebrado, Senhor, a Tua palavra, Senhor, com cânticos. E que o Senhor possa, Senhor, receber nosso louvor, nossa adoração, que possa, Senhor, ser genuíno, Senhor, e chegar a Ti como um cheiro suave. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, este culto, através da Sua palavra, Pai, que possa ser ministrado aos nossos corações, e que nós possamos entender, Senhor, dela todos os dias, desde os cultos anteriores, Senhor, e os futuros também, para que nós possamos nos direcionar, nos alinharmos, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, pois ela é gloriosa e majestosa. Nós Te louvamos aqui neste lugar, Senhor, e queremos que nossos lábios continuem profetizando e proferindo, Senhor, essas palavras lindas aos Teus olhos, e que nós podemos, Senhor, vivenciar, Senhor, desses cânticos e das Tuas palavras, Pai, não só no culto, Senhor, como este, a Te celebrar, mas aí fora, Senhor, também. Te louvamos, Te agradecemos e rendemos graças a Ti, Senhor, pois Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, gostaria de fazer a leitura de alguns versículos. Ele começa a consolando o povo de Deus e a profetizar sobre uma geração futura, onde nós estamos aqui reunidos nesta noite, por causa dessas profecias que se encontram na Bíblia, e onde o profeta messiânico, ele começa dizendo: consolai, né? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém. Então ele começa consolando. Depois no versículo 3 ele começa a falar e a profetizar lá do livro de Mateus, do capítulo 3, 1 a 3, onde ele diz a respeito de João Batista, o precursor do Messias: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Nós vemos que aqui ele está começando a falar sobre o livramento prometido de Israel, onde Israel, ele, naquela coisa daquele sobe, e só o Senhor é Deus, e daqui a pouco está lá embaixo, reclamando e murmurando, que não é diferente dos nossos dias. Por isso que a palavra do Senhor, ele tem nos alcançado, porque muda-se povos, gerações, e muitas vezes continua a mesma coisa. No versículo 5 a seguir diz assim: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, sopram-se nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá com o forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem como ele, e o seu salário diante da sua face.
nós vemos que no início do livro de Isaías, o povo está sendo levado a cativo à Babilônia. Como também lá no livro de Êxodo, quando o povo está sendo liberto. Então muitas vezes o povo está sendo aprisionado por alguém, por algo, que quer tirar o foco dos nossos olhos de olhar o Rei da Glória de uma maneira diferente. Muitas vezes somos cativos no trabalho, porque não temos tempo para estar no culto como esse, principalmente nos dias de hoje, quem trabalha de segunda a segunda que sabe, nos horários muito diferentes. Eu aqui digo que muitas vezes não dá para estar em todos os cultos. Estamos cativos a umas situações. Mas aqui nesse caso, estamos falando de um povo que foi levado a cativo e foi aprisionado. Mas eu quero falar da glória do Senhor que se manifesta em várias maneiras. E uma das suas várias maneiras da glória do Senhor é a sua presença a libertar o seu povo. E eu creio que o Senhor, Ele está aqui, porque a sua palavra diz que Ele está aqui. E Ele é a palavra. Então, se você está aprisionado por alguma coisa, o Senhor é que liberta, e Ele vai te libertar, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje Ele é eterno, porque Ele é Deus. Se fosse um de nós, nós seríamos limitados a situações, mas Deus não, Ele não é limitado a nada. Nós que queremos limitar Ele, queremos questioná-lo, queremos murmurar, queremos fazer diversas coisas, menos aceitar a sua palavra, ou aceitar o seu querer sobre as nossas vidas. No livro de Êxodo, no capítulo 24, no verso 10 a seguir, nós vemos uma manifestação visível da glória do Senhor. E a Bíblia foi deixada aqui para nos revelar essa manifestação, onde o povo vê a glória do Senhor. Aqui no caso, Deus manda Moisés subir ao monte, e juntamente com alguns anciãos. E é claro que tudo tem um preparo. É claro que o Senhor, Ele não vai manifestar a sua glória do jeito que nós queremos, se nós não tivermos intimidade com Ele, se nós não nos achegarmos a Ele. Ninguém chega próximo do Pai se tiver um bloqueio. Ninguém vai chegar próximo de um amigo e abraçar se tiver um bloqueio. Então nós temos que tirar todo o embaraço, todo o empecilho que tão de perto nos rodeia para nós chegarmos a Deus como Pai, como Libertador, como Salvador, como Ele é, para nós vermos a sua visitação, não nos vermos a sua face, porque agora nós não vamos ver, nesse corpo corruptível nós não veremos, mas nós podemos ver as suas manifestações, a sua presença, a nos alegrar, fazendo com que nós saltemos de alegria. E o louvor é uma das suas preparações, por isso que nós nos alegramos no meio dos louvores. E no versículo 10 a seguir diz: e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei
e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a ele. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. A glória, vou falando da glória do Senhor. A glória do Senhor, uma luz que emanava do próprio Deus. E o Senhor, Ele se revelou aqui ao povo. E o povo comeu e bebeu, mas não fala da maneira que Deus Ele se revelou, mas com um grande resplendor, com a sua glória, algo visível da glória do Senhor. Vemos também essa glória sendo manifesta no livro de Ezequiel. No capítulo 43. Nós vemos que o Senhor, Ele quer mudar o nosso quadro, tirar os que estão cativos e os oprimidos, para mostrar que Ele é o que resgata Israel, aquele que resgata o seu povo. No capítulo 43 ele fala: então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Nós vemos a restauração do templo, o poder do amor de Deus voltando a encher o templo, e hoje Ele quer continuar enchendo o templo, Ele quer continuar se pronunciando no meio do seu povo, mediante a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, está em nós. Ele quer se revelar, Ele quer mostrar que a glória do Senhor a ser derramada, Ele quer mostrar para que seja visível a sua glória. O povo de Israel, ou os hebreus, foi algo do sobrenatural quando o Senhor Ele estava tirando o povo do Egito. E nós vemos que o Senhor Ele colocou uma coluna de fogo. Era algo visível. E o povo estava entendendo que o Senhor estava ali. E também tinha a nuvem que cobria. E conforme eles iam andando, aquelas nuvens iam seguindo o povo. E alguns tinham reverência e olhavam para aquilo e cobriam o seu rosto e olhavam que realmente o Senhor estava com eles, e trazendo para nós que tipo de reverência que nós temos nos nossos cultos, quando vemos a manifestação do Senhor, Ele querendo falar conosco, que jeito que nós estamos lidando com essa situação? Será que nós estamos fazendo alguns descasos?
Aqui ainda é uma igreja que é reverente à palavra, não tem aquela coisa de andar, sair, ficar. Mas quando o Senhor ele fala com Moisés no meio da sarça, ele se apresenta a Moisés e diz: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, ele encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. A glória visível do Senhor. De que forma nós estamos lidando nos nossos cultos com a manifestação e a presença do Senhor? Será que nós estamos aceitando, de fato, a presença genuína do Senhor? Vou abrir uns questionamentos, sim. Como estamos vendo a glória do Senhor? Será que nós estamos vendo como uma coisa já comum, que está ligado no automático? Nós vemos homens que tiveram essas revelações, tiveram um contato direto assim com o Senhor e tiveram grande temor. No livro de Ezequiel mesmo, no capítulo 1, o verso 26, e diz assim: e por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, e sobre ele, e vi como a cor de âmbar, e com aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor, e este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel vê Deus sentado num trono, na semelhança de um homem. Nós vemos que Deus ele está se revelando a Ezequiel como forma humana. Talvez já se revelando a Jesus Cristo, vindo a nós, se revelando como Deus, sendo homem. Formas visíveis de ver a glória do Senhor. Nós vemos a glória do Senhor manifesta na nuvem, a glória do Senhor manifesta como um fogo consumidor. A glória do Senhor aqui, como metais brilhantes, pedras preciosas. A glória do Senhor é muito bela. A glória do Senhor ela é indescritível, é digno de admiração, ela é extraordinária. O salmista ele fala no Salmo 29, que ele fala que nós temos que adorar na beleza da sua santidade.
Nós temos que adorar esta beleza, esta glória, esse resplendor, esta majestade, respeitá-lo como Deus. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Que nós venhamos entrar no pátio do Senhor, com hinos, com cânticos, nos rendermos, estarmos chorando aos seus pés, não com lamentos, mas em adoração, que nós possamos nos render realmente, sair aquela adoração de lá de dentro, e dizer que Senhor, Tu és tudo para mim, que o Senhor é tudo para nós, que nós possamos ver não só os símbolos da presença como resplendor, mas sentir a presença dEle assim no extraordinário, ver o quanto Ele fez, o quanto Ele libertou o seu povo, e o quanto Ele pode fazer nas nossas vidas ainda hoje. Nós vemos a glória do Senhor sendo manifesta, libertando cativos, curando os enfermos. Nós vemos no livro de Lucas, capítulo 7, o filho da viúva de Naim. Nós vemos que o Senhor, Ele teve compaixão, Ele acalma aquela viúva, falando, olha, não chores. E o Senhor, Ele manifesta a glória de Deus, e Ele toca no esquife. Ele diz para aquele jovem levantar, e o defunto, ele levanta. E no versículo 16 diz, e todos, não foi um nem dois, mas todos, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Novamente nós vemos a ação de Deus e o povo dizendo que Deus visitou o seu povo. Faz quanto tempo, queridos, que Deus não fala contigo assim no seu particular? Que Deus não visita a sua casa? Que Deus ele não se revela lá, talvez por falta de intimidade. Deus ele não mudou. Será que nossos conceitos não estejam mudando? No livro de João, no capítulo 11, nós vemos a palavra de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Nós vemos que duas irmãs, uma estava atenta e outra ficava correndo, mas de repente Lázaro se encontra enfermo, e Lázaro, ele morre, mas no meio daquela agonia, elas pegam e mandam alguém encontrar Jesus, e falar que o seu melhor amigo, ele está enfermo. Jesus, ele poderia muito bem, de onde ele estava, falar assim, olha, fala para elas não temer, porque ele já está curado. Ele poderia lançar essa palavra? Poderia. Mas no versículo 4, Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Uma vez mais, a palavra diz sobre a glória de Deus, só que dessa vez sendo revelada numa enfermidade que para muitos ali naquele momento foi levado à morte, mas para que o Filho de Deus fosse glorificado naquele momento, para que Lázaro se colocasse de pé e o povo pudesse ver com os olhos a glória de Deus, levantando um cadáver e colocando para fora, para que todos pudessem entender que Deus estava no meio do seu povo novamente. E nós vemos nós sendo atacados por as enfermidades, sendo afligidos por enfermidades. E o Filho de Deus está no nosso meio para curar estas enfermidades, para que o seu nome seja glorificado. Nada tem mudado na sua palavra, a sua presença continua sendo real, majestosa. No livro de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 a seguir, mais uma cura. Uma mulher paralítica, 18 anos, andando curvado. Queridos, quem tem problema na coluna sabe como que é. A curvadura, pior ainda, porque não dá para se alinhar, porque não tem posição, já perdeu a postura. Talvez essa mulher já não conseguia nem olhar mais para os céus, não poderia nem contemplar como estavam os céus daquele dia. Mas Jesus estava ali. Só que ela não poderia se endireitar. Só que Jesus, no versículo 12, vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo o endireitou e glorificava a Deus. É claro que nem todas as enfermidades são a ação de demônios, mas nesse caso específico, nós podemos ver que era uma ação de demônios que afligia essa mulher. Verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Um espírito. Então nós podemos entender no mundo espiritual uma batalha que não é visível aos nossos olhos. Aquela batalha onde nós temos que clamar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e buscar a Ele a tempo e fora de tempo, glorificar o seu nome e ver a sua glória visível em nossos meios e ver que Ele pode também libertar pessoas de espíritos que têm aprisionado, para que a glória do Senhor seja glorificada. E nós podemos fazer isso no nome de Jesus, impor as mãos sobre enfermos, impor as mãos sobre pessoas que estão possessas,
e ver algo visível acontecer na presença genuína de Jesus e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos, ela é palpável, ela é visível. A glória, a manifestação de Deus, ela é visível. Não é nada escondido para que os nossos olhos não possam ver. Não é escondido para que nós não podemos contemplar e agradecer ao Senhor e glorificar o seu nome. No versículo 17, e dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ele quem? Jesus. Então imagina, queridos, se nós nos alinharmos com Cristo, deixarmos a ação dele, o Espírito Santo nos conduzir, como que vai ser? Lucas 9 fala também de a cura de um jovem lunático. E nós vemos a glória manifestada através de Jesus novamente, porque mais um estava sendo liberto. E não foi nada escondido, porque no versículo 43 novamente diz: e todos pasmavam da majestade de Deus, e todos pasmavam da glória de Deus, e todos estavam maravilhando-se das coisas que Jesus fazia. Todos. Isso é para nós. Isso é para todos. Não é algo só para não é só para o pastor Disseu. Napoleão, isso aqui não é só para você. Queridos, nós temos que olhar e ver as maravilhas do Senhor, e nós podemos contemplar e ver quão grandes coisas o Senhor tem feito, com braços fortes o Senhor tem lidado, o Senhor tem nos resgatado, o Senhor tem nos colocado de pé, para nós podermos não só sermos ouvintes da palavra, ser grandes meros espectadores de vir a cultos e ver, ouvir, ser cheios do Espírito Santo, e não fazer nada mais que isso, e lá fora, ser meros trabalhadores, meros estudantes. Este ano eu tenho rodado muitas lojas, cada mês eu estou em uma região, e eu estava numa das lojas e alguém está sempre nos observando, e uma pessoa falou assim: olha, padre você não é, que você se arruma, você está sempre arrumado, aí você é pastor? Eu falei assim: opa, alguém está vendo algo diferente, e arrumou, deu uma brecha para começar a ministrar, e eu falo muito da família. E ela começou a falar que na casa dela o pai bebe e briga e bate e faz aquilo. É destruição. E ela ouvia muito falar da minha casa. Eu falo muito da minha esposa, das minhas filhas, com carinho. E ela falou que ela nunca ouviu, ela olhava para todos os homens e achava que todos os homens eram brutos, estúpidos. E ela falou assim: você é diferente,
Porque nós, não só o Edivaldo, mas nós temos que ser diferente. Na onde nós estivermos, nós temos que ser diferente e fazer a diferença. E eu comecei a ministrar sobre paternidade para ela, e ela disse que nunca nem ouviu falar da tal da paternidade, porque ela não tem aquilo em casa. Daí eu falei assim, mas você crê que o seu pai pode mudar? Daí ela falou assim, olha, meu pai nunca nem conversou comigo. Por isso que muitas vezes nós vemos a dificuldade de pessoas entender Deus como pai. Porque não tem a paternidade dentro de casa. E isso acaba pesando num futuro a entender Deus Pai, entender a ação do amor de Deus. Quando fala que Deus amou o mundo, mas Deus amou o mundo, mas meu Pai está fora disso. Querido, nós temos que rever essa questão também da paternidade, do lar, do resgate, de conversar com os filhos, de buscar, nos direcionar os nossos filhos a Deus, a mostrar que Ele está no nosso lar, Ele está no nosso trabalho, porque Ele se manifesta em nós. E depois de muito tempo eu conversando com ela, ela chorando, eu ainda falei assim, eu posso abraçar você como pai, só que eu gostaria que você não recebesse o abraço do Edivaldo, mas eu gostaria que você recebesse o abraço que você não tem do seu pai. Visualize ele, creia que ele vai mudar. E fui, abracei ela e ela chorou muito, mas porque a presença do Senhor, ela tem que andar conosco e algo tem que acontecer diferente. Os nossos olhos têm que ver que existe a diferença em nós, e nós temos que repassar essa diferença para que os outros possam entender sobre a visitação de Deus, que aquela jovem ela possa ter a visitação de Deus no seu lar, e que seja mudado esse quadro, e que o pai dela, ela não está aqui, não precisa saber quem é o nome dela, mas eu quero profetizar naquele lar, como eu profetizei naquele dia, em concordância com a igreja, que aquele lar ele está sendo mudado. Porque nós estamos falando do Deus de milagres. E nós temos que entender que Ele não mudou. Ele não vai mudar. Apesar de que nós ainda não estamos entendendo ainda a manifestação de Deus presente e visível sobre as nossas vidas. Nós vemos no livro de João também, no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Queridos, coisas que é impossível a nós, mas para Deus nada é impossível. Talvez você está passando por algum problema dentro da sua casa que você não sabe como lidar com essa situação, com este problema, com essa situação, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é a solução dos seus problemas, e que você, se você se propor e estar sobre a dimensão de Deus, Ele vai resolver os seus problemas. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Sabe, queridos, às vezes a aflição vem nos bater a nossa porta, porque existe um propósito,
também de Deus. Não em fazer que nós venhamos ser aflitos, mas que nós venhamos entender em uma situação que nós temos que parar, pensar e saber que Deus, Ele pode estar resolvendo as nossas situações. Nesse caso, chegou um momento que Deus Ele entra através de Cristo em ação e nele traz a abertura dos seus olhos para que ele possa ver. Mas por que naquela situação? Para que seja manifesto nele, em Cristo, as obras de Deus. Porque o povo estava ali tão somente para ver o que o Cristo iria fazer. Era só interrogatórios, vamos segui-lo pelo alimento, vamos segui-lo, mas seguir, mas ser discípulo, se colocar na brecha, ver a semelhança dele, do Cristo, e sermos igual a ele, e fazer as obras dele também, é sair do comodismo de nossos lares. Sabe, queridos, essa palavra também é para mim. Muitas vezes estou acomodado dentro da minha casa. Vimos esses dias falando sobre missões, fizemos o teatro sobre a Índia, estamos falando sobre a Coreia, está sendo visível na telinha da televisão, os nossos vizinhos, dentro da nossa própria casa. Às vezes não temos posição dentro de casa, está acontecendo algo, é briga, e que posição que você está tendo? Nenhuma revelação divina, para que você se coloque na posição e que deixe a ação de Deus visível, invadir a sua casa, o seu ser, e que tenha mudanças de vida, mudanças de hábito. No livro de João 1,14, fala que o Verbo se fez carne. Não só ficou na palavra, não só ficou para nós lermos, mas ficou algo visível para nós vermos que Ele continua fazendo as suas ações, os seus milagres, os seus prodígios. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos que não existia mentiras, e sim verdade. Nós vemos que nele estava a glória do Pai, no unigênito. Ele continua vindo em nosso ser, Ele habitando em nosso ser. Então somente você tem que deixar, abrir a portinha da sua alma, e deixar Ele habitar e ser Deus na sua vida. A manifestação da glória de Deus através de Jesus Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, está falando que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. No livro de Colossenses 2:9 diz que, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Será que não é de glória em glória? Em Coríntios 2:8,
Paulo diz que Jesus Cristo é o Senhor da glória. No livro de Mateus, no capítulo 24, queridos, tem muito mais referências da palavra. Mateus 24, 30. Diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Será que hoje os seus olhos estão abertos para de repente nos contemplar? E de repente, se for agora, será que nós vamos ver esse poder, essa glória do Senhor, a nos encontrar com Ele? Nós temos que estar preparados. No livro de Abacuque, dois 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Será que nós estamos procurando ser cheios do conhecimento da glória do Senhor? Será que nós estamos tendo esse tempo será que nossos olhos ainda estão com algumas escamas? Por isso que lá no deserto o povo murmurava e o Senhor ele vinha, se mostrava, castigava, porque os seus olhos não estavam vendo a glória visível do Senhor. Porque é mais fácil a gente reclamar, a gente murmurar, do que muitas vezes entender a situação que nós estamos passando e olhar o Senhor e perguntar: Senhor, o que nós temos que aprender com tais situações? Não é fácil, mas também não é difícil nós procurar entender o que nós estamos passando. Por que o Brasil está passando por essa situação? Por que temos tantos políticos corruptos? Por que temos nas igrejas tantos pastores também que estão sendo levados à corrupção? Será que é só mais fácil a gente ficar indagando, questionando o Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Mas não abrir os nossos olhos e falar assim: Senhor, a sua glória, a sua manifestação. Vamos mudar o nosso foco do nosso pensamento, queridos. A glória do Senhor, ela tem que continuar se manifestando nos nossos dias, através da presença do Espírito Santo, sim, no nosso meio. Para que a pessoa de Jesus Cristo seja elevada, que nós possamos olhar para Ele como o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos contemplar a sua face e ver que Ele está presente em nossas vidas e nos nossos dias também, que nós possamos nos achar na brecha. Nós poderíamos ver até Jeremias, no capítulo 5, vou fazer só essa leitura para
Vou parar. Porque através da sua glória, Ele pode muito bem buscar os que estão perdidos, os seus anjos, dar serviço para eles, mas nós estamos aqui, não só para ser espectadores da manifestação da glória de Deus, mas Deus procura homens para usar. Deus, Ele está a nos procurar para usar. Ele está a te procurar. Jeremias, no capítulo 5, no versículo 1, dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Será que nós podemos ser encontrados pelo Senhor para ser manifesto a sua glória em nós? Queridos, foi só uma reflexão do que é a glória do Senhor. Só uma reflexão do que o Senhor Ele pode fazer através do seu Espírito em nós. E se o Senhor nos achar como justos, fiéis, idôneos, que manejamos bem a sua palavra, o que nós podemos fazer para o seu reino? Graça e paz.